Sempre falávamos com ela quando estava em eventos, e aqui mesmo várias vezes, quando viemos aqui, ela sempre agradável, sorridente, e nos hotéis onde nos hospedávamos, sempre nas convenções, nós a encontrávamos. Lamentei muito não poder estar aqui, porque nós estávamos para um evento na Europa, pregando a palavra de Deus, foi no período que ela passou para a eternidade. Mas fica aqui as nossas palavras, nós manifestamos isso tanto nas redes sociais, como também ao filho, e também, se Deus quiser, estarei fazendo uma visita ao pastor Coutinho, pastor presidente, pessoalmente. Mas fica aqui nossa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué, da missionária Rubenilde, sempre nos convidando, sempre há tempo. Nós temos uma amizade há longos anos, não é isso? Que a gente já estive na casa dele, quando morava ali em Coroatá, vários eventos que eles nos convidaram e juntos nós estivemos. É uma pessoa agradável, tanto ele como a esposa, e é um amigo mesmo. O pastor Josué é um amigo, né? Deus abençoe ele, a esposa, a nossa querida irmã, a doutora que nos fez o convite, né? Nós louvamos a Deus também pela vida dela. A Ana Lúcia, não é isso? Nós estivemos juntos agora lá, né? Olinda Nova, ministrando lá. Esse dia foi muito pesado, irmão. Cheguei já hoje, 4h50 em casa. Eu estive pregando em outro evento lá, depois de Gonçalves Dias. Governador Eugênio Barro, isso. Mas é um prazer, quero louvar a Deus pela vida das irmãs, a missionária Lucinda, que aqui está também, que o pastor Carlos Augusto foi desta igreja, e nós louvamos a Deus, né, pela vida de todos, aos pastores aqui presentes, aos irmãos e às irmãs. Muito bem, nós vamos trazer a palavra de Deus, vivendo na presença de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que foi colocado. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém? Muito bem. Então você abra a sua Bíblia, porque nós vamos tratar sobre isso. Diz assim, eu vou ler só o verso 11, mas eu vou explanar o capítulo, senão vocês não vão entender só pela leitura do 11. Quanto ao mais, observem bem isso aí de Paulo, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Quanto ao mais, não é? Deixa eu ver daqui meu celular. Muito bem, nós vamos tratar sobre isso aí, quanto ao mais, baseado nessa passagem bíblica, mas só para os irmãos terem uma ideia, quando a gente observa essa expressão, deixa eu só abrir aqui também essa passagem bíblica em 2 Coríntios, no capítulo 13, né? 13, verso 11. Vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. É muito importante, observem que ele vai dizer depois disso, ou seja, finalmente. Era uma forma de Paulo encerrar um assunto, mas esse assunto ele não vai encerrar apenas de um modo agradável, como vocês estão vendo aqui. Nós vamos já falar sobre isso. Vivendo na presença de Deus. A Bíblia, ela prefacia o relacionamento do homem com Deus, ou o homem na presença de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, quando nós lemos o verso 28. Deus cria tudo e ele diz assim, está escrito, e Deus os abençoou. Então, a primeira vez que o momento que se prefacia na Bíblia, do homem estando na presença de Deus, Deus já começa abençoando o homem. É muito importante os irmãos atentarem para isso. O cenário que se tem de um homem vivendo na presença de Deus, é Deus fazendo um jardim, palavra hebraica, gam, que também é uma palavra que vai
para a tradução da Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns falam, como paraíso. Paraíso que, na verdade, é a expressão que o próprio Jesus Cristo usou em Lucas 23:43. É lugar de delícia, lugar de descanso. Então, a primeira vez que a Bíblia mostra o homem na presença de Deus, é Deus o abençoando. Mas quando nós vamos para Gênesis, no próprio capítulo 3, observem bem uma coisa, já depois que o homem desobedece a Deus, o homem peca, então você vê no versículo 8 que a Bíblia diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. A presença de Deus também estava ali. Gênesis 3:8. Dentro da teologia, nós temos o que é chamado de atributos morais, ou atributos comunicáveis, ou atributos divinos. Aquilo que especificamente tenta delinear, tenta apresentar o caráter de Deus, a pessoa de Deus. E um desses atributos é denominado de onipresença. Mas essa onipresença, ela tanto pode ser transcendente, como ela também pode ser imanente. Quando a gente olha para a palavra de Deus, no Salmo 19 está escrito assim: os céus manifestam a glória de Deus. A gente olha para a natureza, olha para o cosmos, que daí vem a palavra cosméticos, que fala de beleza, fala de glória. Então você pode ver que o universo, nele está a glória de Deus, porque Deus o fez, Deus o criou. Quando você vê o cientista, quando você vê paisagista, quando você vê artista, dentro do campo da estética, se embelezando, se encantando com a glória da natureza, da fauna, da flora, tudo isso ali foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, a natureza, ela foi criada por Deus e ela expressa a glória de Deus. Há um teólogo chamado Santo Agostinho, que ele já do período medieval, esse teólogo ele usou as vias para se provar a existência de Deus. E uma delas é que ele mostra que tudo que existe há uma causa necessária para existir. Ou seja, esse universo, você e eu, só existimos por causa da existência de Deus, da presença de Deus. Então, Deus, ele existe, ele é o Todo-Poderoso. E quando você vai para o Salmo 139, você complementa isso ainda de modo maravilhoso, quando o salmista expressa a onipresença de Deus. Se eu subir, tu estarás. Se eu descer, tu estarás. Nada foge da presença desse Deus Todo-Poderoso. Revelando essa magnífica presença de Deus, quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Jonas, vocês podem observar que lá no porão, ele pagou a passagem, desceu para não apenas no navio, ele desceu ao porão do navio, mas Deus o encontrou lá. Ok? Então, quando nós lemos a palavra do Senhor em Hebreus 4:13, a Bíblia diz que não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Então, é essa questão que nós temos que analisar. Mas aí vem a questão, o profeta Jeremias diz, ele é Deus de perto, mas ele também é Deus de longe. Na natureza nós podemos contemplar a Deus. É claro que nós não somos panteísta, nem paneteísta. O panteísmo prega que tudo é Deus e o outro diz que Deus está em tudo ou tudo está em Deus. Se eles olham para um pedaço de pau, possa ser na crença que eles evidenciavam que ali esteja a presença de Deus. Apesar de Deus criar todo o universo, toda a sua criação, ele não está na visão animista, Deus não está em uma pedra, Deus não está em um pau, Deus não está em um tijolo, Deus não está em lugar nenhum, no sentido dele estar entronizado ali, porque ele não pode se juntar com a matéria, porque a Bíblia diz em João 4, 23 em diante, quando você vai para o 24, Deus é o quê? Espírito. E a crença animista é que os deuses poderiam estar dentro disso aqui, ou dentro de uma parede, ou dentro de um pedaço de madeira. Agora, Deus, ele é distinto da sua criação. Ele cria as coisas e ele foge do sentido delas, porque ele não pode estar nela, porque ele não é matéria. Então, quando se diz que Deus está presente no universo,
Isto quer dizer que o olhar dele campeia ou observa todas as coisas. Mas ele é distinto da sua criação. É por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer em Atos 17, ele diz claramente: ele é o Deus que fez os céus e a terra, e não habita em templo feito por mãos humanas. Quando você vai para 1 Reis capítulo 8, o próprio Salomão ele vai dizer assim, falando dessa presença de Deus, ele diz: nem os céus dos céus te podem conter, quanto menos esta casa. Ou seja, é muito importante que nós atentemos para isso, por quê? Porque a presença de Deus no universo, na criação, no homem, é uma coisa, mas ele é transcendente, ele está acima de tudo e de todos. O versículo preferido de um teólogo chamado, um teólogo suíço, Calbart, ele, 1888, ele vai dizer, Eclesiastes 5, 2, 3, lembre-se que tu estás na terra e que ele está lá em cima. Então, Deus está lá em cima. Agora, a presença dele, a gente diz, enche o céu, enche a terra, enche o mar, porque tudo ele criou. É por isso que nós expressamos a presença de Deus. A presença de Deus está no cosmos. Os céus manifestam a glória de Deus. A presença de Deus está na criação, porque Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A presença de Deus está em mim e está em você. Por isso dizia Tomás de Aquino, nós somos inquietos até retornar para quem soprou o fôlego de vida em nós, Gênesis 2:7. E soprou Deus em suas narinas e o homem se tornou o quê? Então acorda quem está dormindo, se tornou alma vivente. Só quem está vivo aí, diga glória a Deus. Mas há uma coisa que eu quero falar para os irmãos. Quando nós vamos para o Velho Testamento, irmãs, é muito importante quando a gente fala para as irmãs do ciclo de oração, para a igreja e aos pastores. Nós temos no Velho Testamento uma ideia progressiva do que seria a presença de Deus. E foi isso que muitos crentes não entenderam e até hoje não entendem. Digam comigo, progressivo. Vamos lá, progressivo. Só para despertar mais forte, progressivo. O que você tem no Velho Testamento? Deus manifesta a glória dele. Mas tudo que era preciso falar sobre Deus não estava revelado. Por isso que Deus ele foi aos poucos se revelando na sua lei, na sua palavra, para o seu povo. Então Deus não poderia se apresentar logo de imediato, porque aquele povo não estava preparado para compreender a revelação divina. Então ele foi por parte. Observem bem, quando você olha para o capítulo 5, verso 24, o primeiro homem que a Bíblia vai mostrar, vivendo em plena comunhão e na presença de Deus, é Enoque. A Bíblia diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Mas quando vocês chegam no livro de Êxodo, capítulo 14, Deus agora quer que toda a nação veja a sua glória, o seu poder e tenha uma impressão da sua santidade. Quando você vai para o capítulo 19 do livro de Êxodo, ouçam bem, lá pelo capítulo 17 e o capítulo 18, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e voltou para o povo, mas o monte fumegava, era raio, era trovão, era glória, era fogo. Por que que Deus fez tudo aquilo ali? Mandou fogo, mandou raio, mandou trovão, só para mostrar para Israel, para criar na mente deles a ideia de quem era o seu Deus. Ouçam bem isso para você entender, porque tem crente hoje que quer buscar esse fogo lá do capítulo 19. E nós vamos falar isso aqui, o que é presença de Deus. Eu vou já chegar ao que é presença de Deus. Então, quando você chega, o povo de Deus ainda estava em progresso. É tão tal que o povo teve medo de tudo aquilo e chegaram e disseram assim, Moisés, nós não queremos falar com Deus. Não foi assim? Nós não queremos falar com Deus. Fala tu. E aí o Senhor revela para nós. É a partir daqui que Moisés se torna o intermediário entre Deus e os homens. Mas vocês já viram que hoje nós temos tanta brincadeirinha do irmão, agorinha Deus falou comigo, agorinha Deus me disse negócio, agorinha. E o povo aqui ficou com medo quando viu o raio, quando viu o trovão, quando viu. Não, esse Deus é poderoso demais. Fala só tu. Mas vamos lá. Só para vocês analisarem como estava em progresso.
Quando você vai vem para o capítulo 13, verso 22 de Êxodo, a Bíblia diz: e quando saíram do Egito, o que acompanhava eles? Vamos lá, o que acompanhava eles? Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Ouçam bem, uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, ambas representando a presença de Deus. Veja como está em progresso. Agora eles estão no monte, o monte pegando fogo, tudo. Mas quando você vai para o capítulo 19 de 1 Reis, capítulo 19 de 1 Reis, verso 12 e o verso 13, a Bíblia diz claramente que Elias, quando você lê esse capítulo, você vê lá, a Bíblia diz que veio um terremoto. Deus estava no terremoto? Não. Diga bem forte comigo. Deus estava no terremoto? Não. Veio um vento forte. Deus estava no vento? Não. Veio um fogo. Deus estava no fogo? Então onde estaria a presença de Deus? Se não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no vento, onde estaria? Veja que Deus ele queria mostrar para Israel como essa multiforme manifestação da presença dele aconteceria. Aí, o que acontece? Deus não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto. Mas aí diz que passou uma brisa suave e Elias ouviu uma voz, Deus dizendo: o que tu fazes aí, Elias? Presença de Deus. Amém? Quem glorifica ao Senhor Jesus? Então vocês podem observar aqui que esse é o avanço que nós vamos tendo da presença de Deus ao longo da existência do povo de Deus. E há alguns teólogos que estão ensinando, dizendo que nós nunca vamos morar no céu. O céu para onde a irmã Nazaré acabou de ir, capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 4, quando o próprio apóstolo São Paulo ele diz: eu fui arrebatado até o terceiro céu. Pronto, até o terceiro céu. Esse céu, chamado de paraíso. Quando Jesus disse ao ladrão: tu estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é a mesma coisa que seio de Abraão, do capítulo 16 de Lucas. Esse paraíso é o céu aonde os crentes que morrem estão com o Senhor. É o céu aonde Deus está. Só que o que acontece? Todos os crentes que morrem vão para lá, vão para esse paraíso, a partir de agora. Isso é tão claro que quando Paulo estava falando, Filipenses 1, 22, 23, capítulo 1, 22, 23, Paulo diz assim: eu estou em aperto porque eu quero estar com Cristo, porque é muito melhor. Se fosse para ele dormir na sepultura, ele não ia dizer que era melhor. Por que ele disse que é o melhor? Porque ele sabia que a partir do momento que ele morresse, ele ia estar na presença de quem? De Deus. Só que quando você vai para Apocalipse capítulo 21, também o capítulo 22, mas em especial o capítulo 21, a Bíblia diz que vai descer a Nova Jerusalém. Os crentes que estão nesse paraíso, que representa também a igreja, vão descer com Deus. Deus vai descer, capítulo 22, a Bíblia diz que já fez novas todas as... E como já fez nova todas as coisas, aí nós que estamos lá, vamos descer. E a Bíblia diz claramente que a Jerusalém terrena estará transformada. A Jerusalém de cima que desce, que é a igreja renovada, nós vamos habitar na terra. E a Bíblia diz, ele vai colocar o tabernáculo dele entre os homens. Deus vai habitar conosco. A presença dele vai ser constante. Quem pode glorificar? Quem pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Diga glória a Deus. Mas muito bem, eu estou falando da presença de Deus na teologia, da presença de Deus na história de Israel e de como vai ser a presença de Deus no final. Olha, aquilo que você mais deseja hoje, que você canta, que você adora, que você diz, eu quero ver. Eu estava até daqui, ela era lá de Igarapé Grande, mas ela faleceu e eu fui lá. Depois tem umas irmãs aí do campo de São Luís que estavam lá, que ela era dessa área. A Maria de Jesus. Ela cantava: se contemplo o céu, nele eu vejo Deus. Nas estrelas, céu e lua, em tudo eu vejo Deus. E eu estava no velório dela e eu disse lá: tudo que ela queria ver, ela agora está vendo. Por quê? Agora ela estava vendo Deus. Entendeu? E quando você vem para Apocalipse, a Bíblia diz claramente, olha, no capítulo 22, quando você lê a palavra de Deus,
está escrito aí, e mostrou-me. Só que o 21, verso 3 ainda é mais claro. Ele diz assim, olha, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo, olha aí, de Deus com os homens. Ou seja, Deus agora vai montar a tenda dele, ele estará conosco e nós com ele. Ou seja, aquela adoração que você tanto dizia, eu quero ver teu rosto, eu quero ver tua glória, pois a partir de agora, eternamente, nós vamos estar com ele, na presença dele, em uma comunhão ininterrupta, para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Só quem pode dizer glória, diga glória a Deus. Agora, irmãos, agora eu vou falar aqui, ó, vivendo, agora é conosco. Não é a presença de Deus simplesmente como ele é. Agora, o tema aqui, nesse presente contínuo, que no grego é um particípio, vivendo na presença de Deus. É uma ação contínua. Enquanto você vive, está na presença dele. Agora, vem a pergunta, e como é que você vive na presença de Deus? O texto que vocês escolheram, é por isso que sempre eu digo que as pessoas me dão texto que é muito pesado para me pregar. Porque eu gosto também de ver vocês glorificando, mas aqui é pesado, esse texto que vocês escolheram. Quem acredita que Paulo era um homem de Deus? Quem acredita? Diga glória a Deus. Hã? Quem acredita? Diga glória a Deus. Quem acredita que Paulo vivia na presença de Deus? Vocês acreditam? Pois aqui tem um povo que dizia que Paulo não tinha Jesus na vida. Está aí. Você quer ver? Por isso que eu disse que é um tema pesado. Olha aquele verso 3. As próprias irmãs, vamos lendo para participar, até para vocês participarem. Vamos lá, quero que a irmã leia aí 13, verso 2. Viu? Verso 3, vamos lá. Olha o que eles disseram aí. Vamos, quem pode ler? Isso aqui é muito sério. Nós vamos falar o que é um crente na presença de Deus. Mas antes de chegar lá, nós vamos mostrar para vocês. Vamos lá. Como é que diz? É porque tem irmão que olha para mim, olha para o pastor Josué, olha para qualquer outro pastor, e aí, quando lê a história de Paulo, diz, eita, homenzão de mistério, homem de cura. Não era todo dia não, irmão, era uma vez por outra. E eu vou mostrar isso aqui na Bíblia para vocês. Quem encontrou, leia. Leia, irmã. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Olha aí. Essa igreja, ouçam bem, essa igreja, ela agora estava questionando a autoridade de quem? De Paulo. Ouçam bem esse. Eles estavam dizendo, se tu é de Cristo mesmo, dá uma prova, Paulo, que tu está na presença dele. Dá uma prova que tu está na presença dele. Essa igreja, ela estava desafiando a autoridade pastoral desse homem. Paulo já tinha perdoado e ele estava amenizando a situação aqui. Ele estava amenizando a situação. Só que tem hora que a pessoa chega ao cúmulo do absurdo, ele não aguentou mais. Ele disse aí, olha, eu já aguentei várias vezes, mas agora como vocês estão aumentando o pecado de vocês, e vocês estão me atacando, dizendo que eu não tenho presença de Jesus, olha que eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Paulo. Se Paulo vivesse hoje, era do mesmo jeito. Ele estaria pregando aqui e vocês dormindo. Mesmo jeitinho. Porque se naquela época eles já diziam que eles procuravam uma prova em quem? Em Paulo, para ver se Jesus estava nele. Olha o tema de vocês, vivendo na presença. E Paulo vivia ou não vivia na presença de Deus? E por que que essa igreja... Irmão, isso aqui é pesado. O Paulo, irmão, não era bonito. Não tinha fotografia dele. Há um teólogo, que eu li um livro dele, ele disse que Paulo era cambota, venta chata. Paulo era feio demais. Era feio, era um cabeludo velho, feio. E outra, eles dizem que Paulo era bom só para escrever, mas que ele não tinha eloquência, ele não tinha retórica. E eles usam esses argumentos baseado na palavra de Deus quando você vai para o livro de Atos, que ele foi pregar à noite,
E aí o meninozinho dormiu, não aguentou a mensagem dele, porque era monótona demais, e não aguentou a mensagem dele. Disse, ô velho que prega ruim. E aí dormiu. E aí dormiu e ainda caiu. Preste bem atenção. É só para mostrar para vocês, irmão. É que às vezes a gente, irmão Rubenilde, a gente pinta uma imagem de um homem de Deus. Olha para cá para você entender uma coisa. Tem irmão que pensa que a presença de Deus na minha vida é na hora que eu chego aqui, né, assim, tremendo o rosto. Aí a irmã, eita, ele está cheio. Né? Fazendo careta, né, assim. Isso não é nada de presença de Deus, gente. Pare com isso. Tem irmã que até treme a voz e muda o rosto, fica, nem está zangada. Não, isso não é presença de Deus. Isso não tem nada a ver, isso é careta, isso é coisa feia, não tem nada com presença de Deus. Entenderam, irmão? Não tem nada com a presença de Deus. A presença de Deus, irmão, deixa eu dizer, eu vou já falar aqui para vocês. A presença de Deus, ela é uma coisa simples. Eu vou mostrar para vocês um episódio aqui, quando vocês leem Atos 27. A Bíblia diz que o navio estava cheio de bandidos. Vamos ver se Paulo tinha a presença de Deus. O navio estava cheio de bandidos. Me parece que era 276 pessoas. Não era isso? Não era assim? Era, não é isso? Pronto, aí o navio só cheio dos piores bandidos, só homem, irmã Lucinda, só bandido de alta periculosidade. E só ele estava no navio, não é assim? E aí pronto, o navio, sem rumo, sem nada. Aí quando foi, 3 meses, quando foi da noite, todo mundo já perdendo a esperança da vida, já se acabando. Aí o Paulo, quando foi pela manhã, ele amanheceu, mas não tinha clarão. Ele disse, gente, é para vocês comer. Aí o pessoal, o bandidão, olharam para ele, só bandido grande. Olharam assim para ele. Como é, rapaz? É para comer. Vamos comer todo mundo? Aí por que é para nós comer? Porque ontem à noite, o Deus a quem sirvo e a quem pertenço, ele me mandou um anjo dele e me disse que o navio vai se acabar, as coisas vão se quebrarem, mas nenhuma alma aqui vai morrer, porque eu estou aqui dentro. Eita glória! Levante a mão e glorifique a Deus. Diga comigo, aonde tem? Não, mas diga com autoridade, aonde tem? Homem de Deus, mulher de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Tem. Agora eu estou falando de homem de Deus mesmo, não é assim? Ninguém. E aí o povo ainda fez o seguinte, não ligou para ele não. Nada, isso aí, pronto, já estava sem esperança. E ele pegou o pão e deu graça e partiu para ele. Alguém olhou e disse assim, rapaz, se ele está com essa coragem toda, é porque vai que Deus apareceu mesmo para ele. Aí ele diz, comam para vocês terem força para nadar. A Bíblia diz que todos comeram. Foi assim ou não foi? Presença de Deus. A presença de Deus evitou o navio de se quebrar. A presença de Deus evitou de Paulo se molhar. Ele chegou do lado da praia, porque ele disse assim, quem souber nadar, quem não souber, se agarre num pedaço de pau e vai embora. Eu li um autor que diz que não importa como você chega lá, o importante é chegar. Pronto, se tu quer chegar nas mansões celestiais, o importante é tu se agarrar com Jesus e vá a tua viagem. Diga aí, pega na mão da tua irmã e diga para ela, vamos chegar, vamos lá. Tu é mulher de Deus? Diga, tu é mulher de Deus? Vamos chegar lá. Vamos chegar do outro lado. Não importa não, pronto, o importante é que vamos chegar. Se agarre com Jesus e vamos embora. Chegou. Aí quando ele está na ilha de Malta, aí ele vai catar uns pedacinhos de pau, não foi assim? Na hora que ele foi catar um pedacinho de pau, o que viram? Uma víbora, não foi? Picou ele, aí eles disseram, já, antes de meia hora ele vai inchar, vai sair sangue por todo o pelo dele, do corpo dele, pelo nariz, ele vai inchar e vai cair e vai morrer. Ainda disseram assim, esse bicho aí é tão mau, que ele pensava que ia escapar da justiça dos homens, mas a justiça divina pegou ele. Mas irmão, quem tem presença, olha para cá, podem te chamar de bandido. Pode te chamar, porque chamaram Paulo de tudo. Disseram que Paulo era fraco, disseram que Paulo não sabia falar, disseram que Paulo não sabia pregar, disseram que Paulo era fraco na presença, disseram que Paulo não tinha Deus na vida. Não importa o que eles vão dizer de ti, o que importa é que tu vai a tua viagem a cada dia, Deus te abençoando. Eita glória!
É Deus te abençoando. É porque não precisa tu provar nada. Tem irmã que na hora que a outra bota assim, tu pensa que tu é mulher de Deus, aí bota aí no WhatsApp. Tu não é mulher de Deus, não. Aí ela começa, eu sou. Em 1940, Deus operou em mim através disso aqui. Vá nessa, não. Cuide da tua vida, rapaz. Paulo não justificou para ninguém. Olhe bem aqui. Disseram, esse aí está maldito, a cobra mordeu. Ele só fez sacudir ela. Com cobra, irmão, não perca tempo com cobra. Ei, é ou não é? Não perca tempo com cobra. Cobra, só sacode ela, vai para lá. É assim. Um dia uma irmã chegou e disse, pastor, eu disse, por não, eu sonhei com várias cobras com você. Eu disse, rapaz, não faça isso, sonhei. Várias cobras. Vixe, né, irmã? É. Aí quando eu saí, a dele é cobra. Eu disse, pois é. Mas tu se lembra o que Jesus disse que a gente faz com cobra? Não, está lá em Marcos 16. Em meu nome? Pegarão em serpente. Ele ainda disse, mas eu te dou poder para pisar cobra. É assim. Quando disseram que tem cobra, se tu é crente sincero, é só sacudir a mão. Vai para lá, desgraçada velha. Joga ela para lá. Não perca tempo com cobra, porque quem é escolhido de Deus faz a obra do Senhor. Só quem tem a presença dele aí, levante a mão e diga glória. Mas tudo bem. Aí o Paulo agora tinha um bando de crentes dizendo que esse homem não tinha o quê? Não tinha a presença de Deus. E ele é forçado. Porque, irmão, tem crente que ele é o seguinte, ele nunca vê a presença de Deus na vida da gente, mas ele vê um defeito na vida da gente. E tem irmã aqui que ela é santa, que ela só vê a santidade dela, ela nunca vê a dos outros. Todo mundo é mais fraco do que ela é a bambambam, é a jaqueta, não é assim? Deus, irmão, ele dá glória para todo mundo. Baraque disse para, está lá no capítulo 4, Baraque ele disse para Débora, eu só vou se tu for, não foi assim? Ela disse, eu vou contigo também, mas Baraque vai ter glória, a Débora vai ter glória, mas a Jael também vai ter glória, sim ou não? Pronto, porque ela foi quem matou o homem, o chefão. Veja que Deus dá glória para todos, então não fique querendo tomar glória de ninguém, não. Não fique não. Se tu cantou bem hoje, glória a Deus. Mas se a irmã cantou melhor do que tu ontem, glória a Deus. Se um pregou bem hoje, o outro pregou amanhã, glória a Deus. Ele vai dando para cada um e as coisas vão se ajustando. Amém? Então pronto, é assim que a obra de Deus vai. Agora, aqui essa igreja, ela dizia que Paulo não tinha a presença de Deus. Que Paulo não tinha, e eles eram ousados. Eles diziam assim, nós queremos de ti uma prova. Que tu és homem, está aí. A irmã leu, olha, está bem aí, ela leu. Nós estamos buscando uma prova para ver se Cristo fala em ti mesmo. E aí, como eu falei agora há pouco, vocês se lembram de Mateus 7,3? Mateus 7,3 diz assim, que tem irmão que é capaz de ver uma viga na frente da vida do outro. Não é assim? Mas ele não vê a trave que está lá no olho dele. Olha só para vocês, eles viam, e aqui Paulo vai se zangar. Tem hora que a gente se zanga. Que a gente é crente, mas tem hora... Aí o Paulo se zanga. O Paulo se zanga tanto que ele diz aí, depois quando chegar em casa você vai ler. Ele disse, eu vou aí onde vocês. E quando eu for aí ele usou a autoridade pastoral. Entendeu, pastor Josué? E quando eu for aí, eu vou pegar 3 testemunhas. Não sou eu. Está aí no capítulo 1. Lê aí, irmã, para você entender que não sou eu. Que a irmã, pastor Zé, onde é que o senhor arruma isso? Está na Bíblia. Vai lá, o que ele diz aí? É o mesmo capítulo, verso 1. Vamos lá. Como é que diz? Esta é a terceira vez que eu estou convosco. Vai. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, serão confirmada toda a palavra. Eu vou confirmar toda essa vergonhice de vocês. Quem quer presença de Deus aqui?
Mas presença de Deus não entra em vida de quem é falso, desmantelado, mentiroso, mentirosa. Presença de Deus só entra em quem tem vida santa. Eu vou logo te dizer, não adianta eu chegar aqui e dizer, entra Espírito. Não. A casa tem que estar varrida, limpa, para o Espírito Santo entrar e derramar glória. Só quem quer a presença dele. Eu vou pegar... Porque já é a terceira vez, eu não aguento mais. Eu vou pegar 2 ou 3 testemunhas e vou avaliar todo o pecado velho de vocês. Agora ele zangou. Zangou. E ele está seguindo aqui um princípio bíblico. Se você ler Deuteronômio 19:15, a Bíblia diz que uma coisa não poderia ser resolvida só com uma testemunha. Tinha que ser quantas? 2 ou 3. É o mesmo caso do processo civil. É o mesmo caso do processo penal. É a mesma coisa, tem que ter testemunhas. Então ele diz, eu não vou ouvir boatos. Eu vou aí e vou andar de casa em casa. E eu vou me informar de tudo e vou revelar a vidinha de vocês. Porque tem irmão que é crente hoje, ele diz, ninguém tem nada a ver com minha vida. Não é assim? Tem. Porque tu não fica no corpo sozinho. Tu não é isolado, tu estás no corpo de Cristo. E Paulo diz que quando um membro é ofendido, todos os outros membros, quando alguém fala mal da Assembleia de Deus, ou quando um pastor nosso peca, não é só ele que é atingido não, eu, o pastor Josué, todos nós somos atingidos. Então nós temos que lutar pela limpeza da casa. Eu quero aqui as irmãzinhas limpas e santas, glorificando a Deus, né? Assim, com os lábios abertos, mas com brasa viva. Porque o Isaías que quis cantar, tu não canta não. Tua boca velha não presta. Mas não canta, tua boca está podre. Foi o jeito o anjo pegar uma brasa, queimar, só presta se queimar teus lábios. Não é de batom não, é brasa viva. Eita glória! Cadê as mulheres de Deus? Eu estou falando de presença de Deus. Aí o Paulo diz, eu vou pegar 2 ou 3 testemunhas e vou aí. Agora, lê o finalzinho do versículo 2. Eita, que o Paulo aqui está zangado. Versículo 2. Peraí só. O digo ao que antes pecarem, e todos os mais que se outra vez for, não lhes perdoarei. Isso aqui é Paulo. Porque nós temos um conceito de presença de Deus, de santidade, que a gente... Irmão, você tem que me entender, irmão. Eu sou assim. Aí o Paulo disse, olha, da próxima vez que eu for, eu não vou brincar com vocês, não. Eu já avisei várias vezes. Antes de eu ir, eu estou dando todo esse recado para que vocês se acertem. Porque quando eu chegar aí, se tiver nessa bagaceira, eu não vou perdoar vocês. Autoridade pastoral. Lá em Mateus 10:44, Jesus disse assim, aquele que a mim me recebe, ou recebe vocês, recebe a mim. Paulo era enviado de Cristo Jesus. Então observem bem que ele está deixando claro. Mas ele vai se zangar mais e diz assim, pois vamos ver agora, quem é que tem presença de Deus ou não? Ele está dizendo aqui. Aí quando você chega no versículo 6, aí o negócio pega. Porque agora Paulo vai dizer, tudo bem, já que eu não tenho presença, vamos ver se vocês têm. Examinai a vós mesmo. Agora ele não pede para ninguém se examinar. Ele diz, vocês mesmos se examinem aí, é passivo, é o vós. Poderia ser a voz média, sendo eles mesmos se analisando. Aí ele diz, examinai-vos, provai a vós, ou não sabeis se vocês não já estão, é o quê? Porque para vocês estarem dizendo que Deus não está em mim, é o primeiro sinal de que tu já não presta. Porque quem é tu para julgar o servo alheio? Tu não conhece ninguém aqui dentro, só quem conhece é papai. Deixa de andar julgando a vida dos outros, porque vai ter o tribunal de Cristo, aonde ele vai julgar cada um. Cuida na tua vida.
É. É desse jeito mesmo. É. Irmão, eu não ando examinando a vida de ninguém. Pai, a irmã fulana estava onde depois do culto? Isso lá é crença. O que tu quer com a vida dela? Cuida da tua, não é assim? E o irmão fulano? Cuida da tua. E aí o Paulo está dizendo, vocês estão falando de mim, que eu não tenho presença de Deus? Dá uma olhadinha na vida de vocês. Porque Paulo era um pastor que queria o bem deles. E ele diz aqui, olha, eu quero ir aí, mas eu não quero usar da minha autoridade pastoral. Eu estou dando tempo para vocês se consertarem. Agora, deem uma analisadazinha em vocês mesmos. E veja, irmão, é muito fácil examinar a vida dos outros, sim ou não? É muito fácil dizer, fulano tem presença de Deus e fulano não tem. Vocês sabiam que tem crente aqui que não faz zoada nenhuma. Tem crente aqui que é na dele. E a presença de Deus é grandiosa na vida dele? É ou não é? É porque nós estamos tendo um conceito de presença de Deus só de quem faz zoada. Nós estamos tendo um conceito de presença de Deus só quem enchia que nem panela de pressão. Nós estamos tendo a ideia de presença de Deus quem anda se tremendo. A Bíblia diz no capítulo 4 de 2 Reis, a Bíblia diz que a mulher olhava e dizia, meu velho, esse homem que passa por nós. O que ela disse? Agora, como foi que ela notou a presença de Deus na vida de Eliseu? Só no caminhar. Eita, presença de Deus. Quando você vai para o capítulo 1, quando o rei Acasias caiu da grade, aí ele diz, vão consultar Baal-zebub e veja se eu vivo. Mandou o homem, no meio da estrada apareceu outro homem, diz, volta e diz para o rei que da cama que ele está deitado, ele não se levanta. Aí o rapaz voltou. Aí o rei disse assim, você já voltou? Ele disse, não, quando eu fui apareceu um rapaz no meu caminho e disse que tu não vive não. Ele disse, como é o nome dele? Eu disse, eu não sei. Ele mora onde? Eu não sei. Era para o rei matar ele. Ele disse, que negócio é esse? Eu mando você buscar uma coisa, mas me dá pelo menos o sistema desse homem. Aí ele começou, a roupa dele era assim, era assim, era assim, era assim. Ele, já sei quem é. Eu estou frito. É Elias. Tinha a presença de Deus ou não tinha? Então deixa eu dizer uma coisa, a presença de Deus, olhem para cá para vocês entenderem um negócio. A presença de Deus, irmão, ela tem crente que cada um tem uma forma de reagir no seu comportamento e tudo, mas a presença de Deus, tem irmã que ela é bem calmazinha, que a vida dela é uma sinceridade. Todo tempo ela tem a mesma marchinha para a casa de Deus. Entra pastor, sai pastor. Tem confusão e tem confusão, mas ela está no lugarzinho dela. Ai, rapaz, bonita essas crenças assim. Não é assim? Irmão, você ainda está aqui, irmão? Estou aqui, meu pastor, aguardando Jesus. Tem pandemia, tem tsunami, tem maremoto, tem doença. Irmã, a senhora ainda está aqui. Estou aqui aguardando Jesus, irmão. Quem está aguardando Jesus? Presença de Jesus. Olha, quando você lê Lucas, João 75, a Bíblia diz, e perante ele todos os dias, em justiça e santidade. É assim, vai no comércio, aí quando você termina, o açougueiro termina de cortar a sua carne, 30 anos você comprando carne na mão dele. Aí quando você sai, ele diz, ei, velho direito, rapaz. Ô, velho de uma crença bonita. É assim ou não é? É. Aí você é uma irmã que faz as suas compras e tudo. Aí pode ter a católica, pode ter a espírita, pode ter a macumbeira, pode ter o diabo. Mas olha, rapaz, pensa num crente, num comportamento bonito, não é assim? Ele está vendo Deus na sua... Eita, é presença de Deus. Meus irmãos, é isso que está faltando para nós. Aí o Paulo se zangou e o Paulo disse assim, pois eu quero dar um exemplo agora. Não me examine não, examine vocês. Já que vocês querem me examinar, se você ler 1 Coríntios 4, Paulo vai dizer, quem me julga é o Senhor. Você não tem direito de me julgar, que vocês não me conhecem. Quem me julga é o Senhor. Agora examine vocês mesmos. Aqui agora mesmo, sentadinha vocês aí. Faça o exame de seu mesmo. Pai, será se Deus está em mim mesmo? É aí mesmo, faz aí. Será se Deus está em mim mesmo? Como é que está a minha língua? Como é que está meu... Faz o teu exame aí direitinho. Será se tu pode... Rapaz, eu posso abrir a minha boca aqui, dar o maior grito de glória nesta tarde. Dá um examezinho aí. Dá uma analisadazinha. O que foi que eu olhei já hoje de manhã? Dá uma analisadazinha. O que foi que eu mexi no celular hoje de manhã? Dá uma analisadazinha. O que foi que eu fuxiquei? Dá uma analisadazinha.
O que é que eu conversei? Dá uma analisadazinha. Pronto, dá uma analisadazinha na tua vida e abre a boca se tu pode dizer, Deus está com... E aí, meus irmãos, o apóstolo São Paulo agora, ele mostra isso, ele mostra que essa igreja, ela não está bem, ela já estava reprovada, mas ele tem 5 conselhos. Eu vou ser breve aqui. Ele só tem 5 conselhos para se ter a presença de Deus. Pastor Aziel, como é que se vive na presença de Deus? Primeiro conselho, verso 11, está tudo aí no verso 11. Vamos lá, todas as irmãs, abrindo a Bíblia aí para ver o que é crente na presença de Deus. Vamos lá. Como é que é? Qual é a primeira coisa? Hein? Regozijai-vos. Regozijai-vos. Olhe para cá, olhe para cá. Na presença de Deus, quando é que eu sei que um crente está na presença de Deus? Olha aqui. Regoze. Por que que Paulo está dizendo isso? É porque crente que tem o gozo da vida eterna, crente que tem gozo da salvação, ele não é de briga, ele não é de contenda, ele não é de avaliar a vida de outro, porque o gozo da alma dele em Cristo desfaz tudo. Quem tem a alegria do Espírito Santo aí? Esse gozo está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. E depois? Gozo. Alegria. Quando você vai para Filipenses 4, tinha 2 mulheres brigando. Evódia e Síntique. Aí o Paulo diz assim, Clemente, ajuda as bichinhas. Porque elas muito me contribuíram na obra. Está aí na Bíblia. Elas muito me ajudaram. Aí ele vai citar um versículo que é o 4. Ele diz, alegrai-vos sempre no... E outra vez eu vos digo, alegrai-vos no... Todo crente que tem alegria, o gozo do Espírito Santo, a paz de Deus reina no meio dele. Porque essa alegria é um gozo que vem do Espírito Santo de Deus. Regozijai-vos no Senhor. Isso aqui, irmão, isso aqui é gostoso demais. É o fruto do Espírito. Então, na presença de Deus, não tem crente triste. Na presença de Deus, não tem crente desanimado. Na presença de Deus, só tem crente que é alegre, porque a alegria da salvação é maior do que qualquer outra coisa. Só quem tem o gozo do Espírito Santo na alma, na vida. Gozo. Isso aqui é importante. A segunda, para estar na presença de Deus, tem que ser o quê? Vamos lá, me ajude aí. Tem que ser o quê? Olha, o pastor está lendo aí. Vamos ver aqui, eu coloquei aqui esse verbo, catartizo no grego. Sabe o que é perfeito, irmão? Sabe o que é perfeito? É remendar. Sabe o que é perfeito? É tu ajustar. Sabe o que é perfeito? É tu colar. Sabe o que é ser perfeito aí? É você reequipar outra vez. Tu ficou todinho quebrado pelo pecado, pela desgraça, pela miséria. Mas Jesus Cristo chega e vai te remendar direitinho. Mateus 5,48. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a ordem aqui é que essa perfeição é que o Senhor Jesus, ele te dá condição agora de estar na presença de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5, primeiro, justificados, pois, pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Jesus já te remendou, meu irmão. E quando ele te remendou, sabe o que foi que ele fez? Porque tem 2 coisas. Ele diz que tem um remendo velho e tem um remendo novo. É assim? Tem gente que tenta costurar a vida com remendo novo, mas a vida está velha, não vai adiantar. Jesus, ele pega a vida velha, a vida desgraçada e joga ela para lá. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem te remenda é Ele. Quem te equipa é Ele. Quem te transforma é Ele. Então, para tu estar na presença dEle, tem que estar bem remendadinho. Coladinho. Oh, meu Deus. Tem uns que Deus tem que deixar mancando.
Pastor Aziel, e não fique com pena. Porque Jacó, a Bíblia diz que ele segurou o anjo, não foi? E o anjo fez o quê? Tocou. Ele chegou na presença do filho dele e foi mancando. Que é isso aí? Foi Deus que fez isso aqui. Tem coisa que Deus faz em tu. É assim. Ele deixa uma quebrazinha no remendo. Sabe uma coisa? Tem muita hebraísta que diz assim: o nome de Jacó não é enganador. Não é não. Mas por que Deus deixou Jacó? Para mostrar que Jacó, o nome Jacó é um nome que tem um sentido humano que mostra o lado dele. Quando a Bíblia diz no Salmo 46, o Deus de Jacó, é para mostrar que mesmo tu não prestando, o Deus verdadeiro, ele tem misericórdia de ti. Irmão, o que Jesus já fez em remendo de boca de crente aqui não é brincadeira. O que Jesus já fez de remendo em coração velho nosso aqui, sim ou não? E ele precisa fazer mais. Quem acredita nisso? Remendinho de Deus, deixa ele olha para cá, ele vai consertando, mas ele vai te equipando só para o melhor. Só para o melhor, só para o melhor. Então, quem quer estar na presença dele, qual é a primeira coisa? Qual é? Qual é a primeira coisa? Hein? Regozije. Qual é a primeira coisa para estar na presença dele? Se a minha Bíblia diz no capítulo 1 de Neemias que ele não podia estar triste na presença do rei, imagine você na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O Espírito Santo está dentro de nós, promovendo esse gozo, essa alegria. Então a primeira coisa é regozijar, e a segunda é a perfeição. Essa perfeição é o ajuste que ele dá, é o trato que ele faz. Ele vai tratando contigo em área que ninguém trata, ele trata. Só para te deixar perfeito e segundo a glória dele. A terceira coisa, para estar na presença de Deus, é preciso ser o quê? Vamos lá, diga bem forte, o quê? Mais forte, o quê? Essa palavra, ela esse verbo aí, parakaleo no grego, é chamar para o lado, é se dirigir. Mas essa palavra aí também, ela quer dizer conforto, ela quer dizer esforçar-se para satisfazer de forma humilde. Quando o crente, ele vem para Jesus, ele já vem consolado. Não tem grandeza em nós, irmãos. Não tem superioridade em nós. O Senhor Jesus nos chama para o lado dele para nos consolar. Só que há uma coisa interessante, nós também somos chamados para consolar os nossos irmãos. É aqui, um crente na presença de Deus, ele nunca destrói a vida de outro crente. Esse crente pode estar na bagaceira, mas ele chama para o lado dele, vem para cá rapaz, e bota ele aqui do lado e dizendo, eu vou te ajudar a ter uma vida santa diante de Deus. Ele já foi consolado e ele sabe consolar. Se você ler, vamos ler aí 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Olha o que Paulo diz. Ele diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, Deus me consolou, chamou-me a mim e a ti para o lado dele e deu vida. E agora você é chamado para consolar os outros. Vocês sabiam dessa? O apóstolo São Paulo, quando você lê 1 Tessalonicenses 4,18, ele diz, consolai uns aos outros com estas palavras. Crente, irmão, nunca tem palavra para matar ninguém. Ele tem palavra para... Pronto, vira para a tua irmã e diga para ela, eu não tenho palavra santa. Diga para ela aí. Mas olha para ela mesma e diga, eu não tenho palavra santa para te matar. Eu tenho palavra, é para te levantar. É para te pôr de pé. Eu tenho palavra, é para te exaltar em nome de Jesus. Só faz isso quem já foi consolado. Olha o que diz o verso 10, Paulo diz assim, eu estou dizendo tudo isso a vocês, porque eu estou ausente, porque quando chegar aí, eu não quero usar dessa autoridade. Agora eu acho lindo quando Paulo diz assim, porque o Senhor não me deu ministério de destruição. Ele me deu o ministério do quê? Da edificação. Está aí. Que tipo de ministério, que tipo de crença, que tipo de profecia tem você?
Você que diz que tem presença de Deus na vida e a tua palavra de manhã já é ligando para a irmã cedinha para contar a fofoca que aconteceu. Irmão, esse meu celularzinho aqui, eu nunca trisquei meu celular para ligar para um pastor dizendo assim: pastor, tu já está sabendo? Eu não quero ser profeta e nem pregador de notícias ruins. Tem gente que já tem um caráter de ser um bom mensageiro. Quando Absalão morreu, Ahimaás quis dar notícia. Mas aí o próprio Joabe disse: olha, não vai não. Não vai não, porque essa notícia não é agradável ao rei. Ahimaás, fica. Eu vou mandar esse etíope, ele vai levar. Ele disse: não, eu quero. Ele mandou um, mas ele correu. O rapaz que estava aguardando disse: vem um homem, majestade. Depois ele disse: vem outro correndo. E o correr é tão ligeiro que é como o correr de Ahimaás. Ele disse assim: homem de bem. Que tipo de homem, mulher, é você? Que tipo de crença você que diz que tem a presença de Deus? E de madrugada, lá pelas 3 da manhã, tu liga: colega, tu já está sabendo. Eita, não tem crença não. Irmão, eu dou graças a Deus, eu nunca liguei: irmão, tu está sabendo que o fulano tal já está namorando? Não. Irmão, tu está sabendo com a minha vida? Para mim não tem presença de Deus. Quando a presença de Deus te consome, a glória é tão grande que tu não tem tempo para picuinha. Tu não tem tempo para fuxiquinho. Tem irmã aí que diz que ela tem a presença de Deus, é a dona, mas o nome dela está em tudo que é fuxico da igreja. Acredito que aqui não tem, mas em todo o WhatsApp da igreja corre o nome dela. Irmã, seu nome está em tudo. Pastor, eu não sei o que acontece com o meu nome, que é doce, para estar na boca dos outros. Irmãos, quem tem presença de Deus é diferente. Quem tem presença de Deus nunca tem ministério para atacar ninguém. Quem tem presença de Deus nunca tem boca para amaldiçoar ninguém. O apóstolo São Paulo diz: nunca saia palavra torpe da vossa boca para destruir a vida de alguém. Quem tem presença de Deus, irmão, nunca tem palavra para destruir. Se o irmão está ali acabadinho, ele vai passando: o que é, irmão? Não é porque, pois vem para cá. Deus é contigo, rapaz, te levanta, a vitória é nossa, vai dar certo, não temas, levante a cabeça, porque você é boca de Deus. Só quem é boca de Deus aqui para abençoar? Diga glória a Deus. Consolo. Terceiro, vamos agora para o quarto. Em quarto lugar, o que é? Hein? Agora isso aqui, como é? Sede de quê? Sede do mesmo parecer. Agora, pastor, pegou para nós aqui. A Bíblia diz em Atos 4:32, olha o que é uma igreja que tem o mesmo parecer. Ela já tinha quase 5.000 crentes. Mas o que Pedro pensava, os irmãos tudinho pensavam. Essa expressão, o mesmo parecer, sabe o que quer dizer? O mesmo entendimento. O mesmo entendimento. Pensar a mesma coisa. Agora imagine a igreja, o Pedro pensava uma coisa e os irmãos pensavam a mesma coisa. Presença de Deus é que se a presença de Deus está em mim, o que eu penso, você pensa também. E se eu pensar contrário, quando nós nos ajuntamos, aquele pensamento contrário é desfeito. E eu vou mostrar na Bíblia. A Bíblia diz em Atos 15 que houve a primeira convenção. Os apóstolos pensavam uma coisa e Pedro já estava pensando outra entre os gentios. Mas quando se uniram, que eles ouviram Pedro, a Bíblia diz que todos passaram a ter o mesmo pensamento. Como é que eu digo que tenho presença de Deus e a irmã senta do meu lado e eu tenho outro pensamento dela? Ou o irmão está pregando e eu estou lá no banco com a murmuração? Presença de Deus? Será se isso é realmente presença de Deus? Filipenses capítulo 2, verso 2. Olha o que Paulo diz, só para vocês terem uma ideia. Olha o que ele diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma
coisa. Será se tu sente o que eu sinto aqui? Presença de Deus. Quando a Bíblia diz que os profetas disseram, hoje vão tomar Elias de ti, Eliseu diz, calai-vos, eu já sei. Não há contenda, não há divisão, não há briga, não há separação, não há inveja. Quando a presença de Deus entra, todos nós passamos a ter o mesmo pensamento. Eita, glória a Deus, meus irmãos. E quando, irmãos, só para vocês terem uma ideia, quando a Bíblia diz alegrai, é lá no capítulo 12, né, de Romanos, acho que é o verso 16. Deixa eu ver aqui. Quando você observa essa passagem bíblica, 12, 16 de Romanos, olha o que ele diz. Sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altas demais, mas acomodai-vos aos humildes. O 15 diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que? Irmão, olha para cá só para vocês terem uma ideia. Quem vive na presença do mesmo Deus não tem pensamento exaltado. Quando você vê um irmão ou a irmã que a presença de Deus lhe domina, escute aqui que eu vou encerrar com essa. Vamos lá. Presença de Deus. Todas as vezes que um homem de Deus tinha a ideia da presença de Deus, ele nunca se achava grande, ele só se achava o quê? Pequeno. Capítulo 6, quando Isaías viu a glória de Deus, o que foi que ele fez? Ai de mim. Capítulo 5 de Lucas, quando Jesus disse, lança a rede. Senhor, nós já trabalhamos à noite, mas quando ele pegou o peixe, o que foi que Pedro fez? Ele ligou para peixe? Ele largou, foi o peixe. E aí olhou para Jesus, sai daqui, sai daqui. E hoje eu digo que tenho presença de Deus, eu estou me orgulhando. A presença de Deus antigamente quebrantava crente. A presença de Deus antigamente jogava crente no pó. A presença de Deus, quando ela dominava, ela te tornava pequeno. O grande sábio, escritor, poeta, quando viu a glória de Deus no capítulo 3, no meio de uma sarça, que ele foi se aproximando, Deus disse, aqui não é assim não, tira a sandália dos... O lugar que tu estás é terra. Ou seja, quanto mais tu compreende a santidade de Deus, mais você fica pequeno. E outra coisa, olha o que ele diz assim, não ambicioneis coisas grandes. Tem irmão que é só dizendo, olha meus irmãos, graças a Deus, Deus tem me feito grande. Eu, sinceramente, eu não sei o que dizer. Aí o outro irmãozinho que fica lá no banco, meu Deus, eu oro tanto, e eu busco a Deus, e eu não cresço. Vocês estão vendo como é que é o conceito de santidade hoje? É que exalta um e abate o outro. Irmão, não tem isso não. Presença de Deus é para todos nós. Aqui a pequenininha sente a presença de Deus, a branquinha, a negrinha, a amarela. E quando a gente se ajunta, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 26, um tem visão, outro tem profecia, outro tem revelação, outro tem glória. Mas é tudo para a glória de Deus. Só quem veio aqui para a glória dele, é para ele, é por ele, é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Romanos 11, 36, a ele pois honra e glória para nenhuma santidade ou glória de Deus ou presença de Deus é para te exaltar. É para te... eu quero coisas maiores. Meus irmãos, tem até, irmão, eu até quando eu recebo uma bênção, eu falo de modo singelo, né? Meus irmãos, eu quero agradecer, quero convidar os irmãos, está lá em Lucas 15, na parábola. Eu achei a minha dracma, venham comemorar comigo. Não é assim? Eu achei a minha ovelha, venham comemorar comigo. Então, comemore junto assim, meus irmãos. Deus me deu uma bênção e eu quero partilhar essa bênção com vocês. Esse é o espírito de um crente. Olha, irmão, é o seguinte, não é todo mundo que tem o que eu tenho. Porque Deus foi com minha cara. Não tem crente assim? Eu já vi deles com isso. Deus não tem negócio de cara não, irmão. Tua cara pode ser preta, branca, amarela, loura. Tu pode ser o que for. Deus tem com a tua fidelidade. Tu pode ser pequeno, pode ser analfabeto, pode ser tudo que for. Mas se você se jogar na presença dele e se humilhar, ele é quem te exalta. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará. Mas santidade em mim, presença de Deus, que quer me tornar grande, isso não é presença de Deus. E vocês sabem que o primeiro homem que quis fazer o homem ser grande fora de Deus, quem foi? Satanás. Ele disse assim, vocês serão como
Deus, sabendo o bem e o mal. Então, meu conselho aqui para você é: seja humilde, tenha o mesmo parecer, ore a Deus para que a igreja, para que nós estejamos aqui unidos, mas no mesmo ideal, na mesma visão, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nós. E em último lugar, quem quer a presença dele aí, diga glória a Deus. Diz assim, qual é a última coisa? Vamos lá, vai. Qual é a última coisa para estar na presença de Deus? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para as irmãs. Olhe para cá, para me encerrar. Olhe bem para mim aqui. Como é que se vive em paz na igreja? O senhor já disse. Fora de confusão. Refreia a tua língua. O apóstolo São Pedro disse isso. Tu quer uma vidinha de paz na igreja? Irmã, tu já viu? Ô, irmã, não. Eu não me interesso nisso. Vamos orar aqui pelo irmão. Aí segue teu caminho. Tu tá sabendo? Nem quero saber, minha santa. Nem quero saber. Viver a vida em paz. Não te entra, não. Freia a tua linguinha. Vá cantar teus hinos da harpa. E quando a irmã chegar e perguntar: tu viu a roupa que a irmã foi para o culto ontem? Não dê opinião, que ela vai dizer que foi tu que falou da roupa dela. Ela mesma é quem pergunta e ela mesma é quem fala. Não é assim? Tu viu a roupa da irmã ontem? Ô, irmã, não me interessa não. Mas ela está bonita. Você achou bonita? Nem que ela esteja feia, diga. Porque você evita um bocado de confusão. É assim ou não é? Pronto, olha, vocês podem observar. Nós passamos aí uma política, toda hora tinha crente. Pastor, tu vai votar em quem? Eu disse, irmão, o que tu quer com o meu voto, irmão? Me deixa em paz, dá o teu voto. Mas vocês podem observar o que a igreja entrou de briga e de confusão. Foi ou não foi? Ou seja, Paulo está dizendo, irmão, quem tem presença de Deus não quer outra coisa. Quem tem presença de Deus só quer viver em paz. Porque sabe que a qualquer hora ele vai voltar. Oh, glória a Deus. Viver em... Paulo ainda diz assim lá em Tessalonicenses: viver em paz, vai trabalhar e cuida dos teus negócios. Pronto, eu vou finalizar com o capítulo 25 da parábola das virgens. A Bíblia diz que tinha 5 prudentes e 5. Todas tinham azeite? Todas tinham azeite? Tinham. Todas foram esperar o noivo? Todas estavam com o mesmo ideal? Mas só que umas não se prepararam. Olhe para cá. Na última hora, elas disseram: dai-nos os vossos azeites, porque vai faltar. Elas disseram: nós não podemos. Quer viver em paz? Bota o azeitezinho na tua vasilha. Sirva a Deus com alegria. E o Senhor Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero orar por você. Irmãos, tem uma parte aí que todo pastor cita ela no final do culto. Já observaram? Que é chamada por nós do quê? De bênção o quê? Olha para cá. A graça de nosso Senhor. Olha para cá. Ele está dizendo assim: a salvação de Jesus Cristo. O que mais? O amor de... Ou seja, ele amou o mundo e te deu, e Jesus morreu. E a como o Espírito que está dentro de vocês cria essa comunhão. Então, quem está na presença de Deus tem essas 5 coisas. Tem alegria. Quem está na presença de Deus é perfeito. Quem está na presença de Deus tem consolo. Quem está na presença de Deus vive em paz.